A paz do Senhor, povo de Deus, estamos de volta com mais um vídeo. Estamos aqui para falarmos sobre experiência ministerial, tá bom? E neste vídeo nós iremos fazer algumas pontuações, né? E vai ser muito edificante, gente. Fique com a gente até o final do vídeo. Dê o like, compartilhe, se inscreva. Façam parte desse canal. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, gente. Não fique sem inscrever. Compartilhe com outras pessoas e leve para outras pessoas. Para o nosso conhecimento ser mais amplo. E você que é inscrito, muito obrigado por permanecer nessa família Cai Jesus. Glória a Deus. E nós vamos falar sobre experiência ministerial. Vamos falar de Paulo, né? Para que uma personagem mais interessante do que Paulo, para a gente falar sobre isso. Só que agora veio na minha cabeça também Elias, né? Mas nós vamos nos atentar primeiro aqui com Paulo. Vamos lá. Porque Paulo, no capítulo 9 de 1 Coríntios, Paulo, ele começa a fazer questionamento com os irmãos de Corinto, ele dizendo para ele o seguinte, ele assim, não sou eu um homem livre? Não, por acaso, não sou um apóstolo? Será que eu não vi Jesus, o nosso Senhor? Ele está fazendo aqui umas indagações muito grandes com os irmãos de Corinto, que eram uns... Cadê o celular para me ver o negócio? Então deixa aí. Aí o que acontece? Paulo, quando ele estava fazendo essas indagações, ele estava um pouco bem revoltado, porque se você for observar direitinho essa história, ele fala aqui que a gente vê um pouco assim de revolta, de né? revolta na fala dele. Na fala dele. Por quê? Porque ele se doou para o ministério apostólico. E ali os irmãos de Corinto começaram a questionar ele porque ele estava precisando de mantimento. Aí ele começa a fazer algumas pontuações aqui bem pesadas para os irmãos. Ele dizendo até um boi, quando ele está debulhando, ele não se prende. A boca dele é para ele ficar livre para ele comer. Aí ele diz, vocês querem me pedir de eu comer? É para mim trabalhar, levar a palavra de Deus para vocês e eu morrer de fome? Foi praticamente isso, né? Mas quando a gente observa, isso não é uma coisa estranha. Não é estranho. O que Paulo viveu. Porque trazendo para nós hoje estamos vivendo em um tempo que muitas pessoas estão se decepcionando com seus chamados ministeriais. Pessoas que foi chamado para desenvolver o ministério, para cumprir o chamado de Deus. Aí por causa de muitas perseguições, o que acontece? As pessoas se desmotivam, se frustram e deixam de fazer aquilo que o Senhor chamou para fazer. Né? E assim, deixa de cumprir o chamado, né? Isso. Estou procurando a tua celular. E assim são muitos que passam por decepções. Muitos. Não é diferente no dia de hoje. Verdade. Alguém é chamado para pregar e quando chega lá, e às vezes alguém, os minutos que ele recebe para ministrar é muito pouco, né? Aí ele se frustra. Não acho que isso aí também não é nem coisa para ele se frustrar. O que eu vejo que nós como cristãos, nós temos que entender que quando o Senhor nos chama, não é para nós viver em flores, né? Não vamos andar em mar de rosa, tem espinho. Ou seja, mesmo que andar em rosa, mas tem os espinhos da rosa, né? Pois é, pregadores de rosa, pregue os espinhos também. Pregue que Deus é amor, mas é justiça também. E falando nisso, gente, a gente vai fazer algumas pontuações a respeito de chamada. Vamos contar nossas experiências? A nossa experiência? Que nós tivemos assim. Um pouquinho só um pouco. Isso. Só que assim, só que foi um aprendizado. E isso pra mim foi um aprendizado muito grande. A gente se converteu em 97. Né? Quando eu me converti, foi uma coisa assim, surreal na minha vida, que já foi assim, eu trabalhando na igreja. Foi se envolvendo logo? Se envolvendo, trabalhando no departamento de senhora, sabe? E sendo regente de conjunto. Foi muito rápido. Logo no início recebeu o batismo, foi contemplada, né, com o batismo com o Espírito Santo. Tinha um ano. Com um ano, né? E eu só sei que passou-se o tempo, e esse tempo se passou, e o que acontece? Quando foi em 2010, a gente foi
finalzinho de 2010. No começo do ano de 2010 eu fui cotado para assumir a igreja e eu recusando, tu lembra? E aí eu só sei que e aí eu só sei que no final de 2010 a gente foi empossada em uma igreja para a gente trabalhar, servindo ao Senhor e servindo os irmãos também da comunidade. E a nossa experiência como dirigente de igreja nós não tinha nenhuma, porque foi a primeira vez. O primeiro campo, né? Foi o primeiro campo. Meu Deus, gente, pensa na dificuldade. E o pastor que nos colocou nessa congregação, você lembra? Que aí quando ele nos colocou em dezembro, quando foi em fevereiro, ele já saiu, gente. Foi transferido. Ele foi transferido, o campo foi dividido. Nós não ficamos fora do nosso campo de origem, que nós era desde sempre. E aí, que foi onde aconteceu o campo, né? Que não era campo, era setor. Uhum. Aí foi emancipado. E nisso, gente, o que aconteceu? A gente ficou em um campo que a gente não conhecia praticamente ninguém do campo, nenhum dos irmãos, os pastores que chegou. A gente conhecia só por vista, que tinha os encontros lá no Templo Central, no centro, e aquela coisa. Mas não tinha uma afinidade como o nosso pastor nos colocou, o que saiu. E aí ficou um pouco difícil pra gente, né? Muito difícil. Muito difícil. A batalha foi... Porém, nós tínhamos... Eu quero que você fale. Não, mas fale, você lembra melhor que eu. É mesmo, irmão? Você lembra melhor. Porém, quando a gente foi trabalhar na igreja, nós já tínhamos um costume de quando chegar na igreja, sabe, trabalhar mesmo, o que tivesse para fazer, trabalhar, orar. Intensidade, né? Com intensidade, botar o povo para orar, botar o povo para jejuar, para estudar a Bíblia, campanha de oração. E era um monte de coisa. E a igreja que a gente pegou era na alvenaria ainda. E aí, como a gente, um pouco conhecida, que a gente é um pouco conhecido no campo, e os irmãos começaram a ajudar a gente, que a igreja era na alvenaria. Isso, era na alvenaria. Né? E aí o que acontece? Os irmãos começaram a dar cimento. Aí um homem que não era crente, gente, ele chegou e ele disse que ia dar toda a cerâmica da igreja. Toda a cerâmica. E aí os irmãos deram cimento, os irmãos deram areia. E foi algo assim surreal. Só sei que em um dia, um monte de irmão veio do outro campo que a gente era. Passou um dia todinho com a gente lá, rebocaram toda a igreja. Eu só sei que foi assim um impacto muito grande. Ah, tava muito bom, gente, até aí, né? Até aí tava beleza. Até aí. Porém, gente, quando os nossos líderes do novo campo que nós estávamos, que tinham sido emancipados recente, que foi que eles fizeram, quando ele soube do projeto, ele já sabia que a gente ia, que tudo a gente ia comunicava, né? Tinha ganhado tijolo, ou cimento, tinha ganhado areia, tinha ganhado a cerâmica. E aí o que acontece? Aí ele sabendo que de todo o trabalho que a gente estava fazendo. Porém, ele botou alguém, obreiro, dentro da igreja que a gente estava, para nos monitorar, para saber se nós estávamos mexendo com o dinheiro da igreja que estava entrando pelo dízimo. Botou alguém, um detetive, né? De dentro. De dentro. E aí, o que acontece? Meu filho fala... Continue falando, eu estou confirmando. Meu Deus, misericórdia! Gente, é o seguinte, é porque ela só perde na memória para um elefante, ela lembra de muita coisa. E eu acho que quase todo homem é assim, né? Lembra de coisa. Mas a marca da chamada... Não, todo homem. A memória é um pouco... Não, mas a marca da chamada... A mulher tem mais memória, mas continue falando, vai. Vamos lá. Estou mudando de assunto. Pois bem, gente, e aí o que acontece? E aí tava muito bom, e aí ele botar detetive, né, pra saber se nós estávamos usando o dinheiro da igreja que estava entrando. Descobriram que não era. Aí, teve um que chegou pra mim e disse assim, eu lembrei agora, disse assim, ó, pisa no freio, tu tá indo muito abaixado, tá muito apressado, pisa no freio, não é assim. Isso. Vai devagar, irmão. Vai devagar. Vai devagar, irmão, você tá muito rápido. Vai devagar. Porém, nós tava com aquela sede, gente. Sede de fazer a obra. É como se fosse um novo convertido. Né? Parece que é, gente. Quando você pega um trabalho pra fazer, é tipo um novo convertido. Meteu o cara, bora fazer, bora trabalhar. E aí, estava lá. E o interessante é que o povo da igreja na época... Tava cooperando. Era um povo que cooperava. Cooperava, né? Meu Deus, foi forte. Rapaz, a gente fazia jantar, fazia
muita coisa assim para arrecadação de E dinheiro. o povo cooperava. E cooperava. E dizimava e tudo. E esse foi o período que o dízimo cresceu mais. Isso foi o que o dízimo mais cresceu, Foi, né? o O dízimo período. cresceu muito. Porque Porém, os irmãos estavam bem animados. bem né? animado. Aí o que que acontece? Aí foi passando. Aí eu sempre gostei de estudar. Sempre gostei de fazer estudo bíblico, sempre gostei de pesquisar. Se vocês verem que na minha sala tem uma prateleira cheia de livros. Eu gosto demais de estudar, demais. Eu gosto, quanto mais eu descubro as coisas, mais eu quero descobrir. E aí, quando foi em 2012, eu recebi um convite de uma igreja batista. Eu preciso falar isso, gente. A cara dele, gente. Tá mudando o foco do vídeo. É o quê? Tá mudando o foco do vídeo. Não, tô não. É experiência ministerial. Vamos lá, continua. Aí o que que acontece? Só sei que a gente passou 5 anos nessa igreja, né? E aí, quando foi em 2012, eu fui convidada para ir um estudo bíblico na igreja batista de 3 dias. Eu fui. Por que que eu fui? Porque eu sempre tive sede de conhecer mais de Deus. Sabe aquele crente que tem desejo, sabe, de conhecer Deus mais e mais? Sou eu. Eu sou esse tipo de crente. E aí, eu fui participar desse... Foi um retiro espiritual, fazendo estudo bíblico sobre o que era ser esposo. Da hoje eu lembro dos estudos. O que é ser esposo, os temas, o que é ser esposa, o que é ser filha, o que é ser mãe e o que é ser um servo de Deus na obra do Senhor. Esses 4 temas, nunca esqueci, foi em 2012, da hoje eu lembro. E eu queria demais ir, aí uma pessoa pagou pra mim e eu fui, uma irmã, muito conhecida, minha amigona. E ela pagou e eu fui. Como a gente foi? Gente, foi assim, foi um desbravar da minha vida nesse tempo. E foi foi muito surreal, muito surreal. Quando eu cheguei... Um sobrenatural, né? Foi. Bem Aí o que que acontece? Teve um obreiro que soube que nós era subordinada a uma igreja maior que não era a sede do campo. Né? Uhum. E aí o obreiro da sede que nós era subordinado, ele chegou e aí ele falou, eu fiquei sabendo que você foi para alguma igreja tal. Eu digo, fui. Não pode não, irmão, beber de outra fonte. Eu digo, não, eu fui, se tiver de novo eu vou. Só que eu não fui mais, sabe, não me convidaram mais. Mas só esse valeu. E eu disse, eu fui. E se eu tiver outra oportunidade, eu vou, porque eu aprendi muito. O que eu aprendi lá, eu vou colocar no meu coração para a vida toda. Que realmente foi para a vida toda. Ainda hoje eu lembro do que eu vivi lá nesse retiro espiritual. E aí eu lembro que o obreiro, ele disse assim, a Assembleia de Deus, ela tem mania de colocar pessoas despreparadas para dirigir a igreja. Desse jeito, gente. Aí o que que acontece? Nós pegamos a igreja... pouquíssimos membros, que não tinha 10 pessoas. E quando a gente chegou, você lembra que não tinha 10 pessoas? Ou seja, essas pessoas não estavam nem lá, estavam indo para outra. Isso, mas quando a gente chegou, eles consideravam lá, parece que tinha umas 7, 8 pessoas. Quando a gente chegou, o povo foram gente se convertendo, e foi algo assim muito surreal. Quando a gente saiu, nós entramos no final de 2010, em dezembro de 2010, dia 25 de 2010 que a gente foi empossado. E nós saímos no dia 22 de 2015, de dezembro de 2015. Nós deixamos mais de 80 crentes nessa igreja. Aí a gente saiu. Só que a gente sofreu demais. Demais. Muitas retaliações. Muitas perseguições. Todo o trabalho que a gente fazia tinha as perseguições, né? Isso. Alguém estava falando mal. De todos os trabalhos. Eu lembro de quando nos chamaram no gabinete do presidente, ia lá, ele disse assim, é porque eu fiquei sabendo que vocês estão com movimentos estranhos lá, porque aconteceu um episódio aqui, que nós também não esperávamos. Você lembra, né? Lembro.
E aí foi algo assim muito impactante para mim e me assustei, porque eu vi que foi só carnalidade, só coisa, emoções da carne. Um irmão que ficou aquela coisa, tô fazendo aquele movimento, dando cambalhota no meio da igreja. E eu corri, fui para dentro da secretaria, fui sorrir, porque o negócio foi assim. E aí nós fomos chamados, foram tentando nos culpar. E ainda hoje eu lembro que nesse dia o irmão que estava pregando, ele pregou no livro de Daniel, capítulo 6, o versículo 10 em diante. O tema foi: o sonho é seu, mas é Deus quem realiza. Nunca esqueça desse tema. E aí esse irmão começou, aí nós fomos chamados no gabinete pastoral, chamando a atenção, porque nós estávamos deixando isso acontecer. Porque é o seguinte, quando tem aqueles que é melancólico, né? E tem aqueles que é fleumático, né? Chamado. Eu sou esparrosa quando eu estou sentindo a presença de Deus. O melancólico, ele fica ali, aguenta ali, chorando ali na... Mas o outro, o sanguíneo, é sanguíneo, né? O sanguíneo, ele pega um banco, bota nas costas, sai correndo. Não, eu tô só falando eu sei, das situações. Né? Aí, no momento, essa pessoa, ele sentiu a unção de Deus e começou aí agora vamos cantar aquela música. Deixa o menino rodar, deixa o menino... Tem uma música aí. Meu Deus do céu. Bom, aconteceu tudo isso, né? Essas coisas, isso aí é o que é... São experiências ministeriais. Ministeriais. São frustrações que a gente tem. Agora, não é por isso que a gente vai deixar de acreditar em Deus, vai deixar de seguir a Jesus, porque o foco principal é Cristo, né? O foco principal é Cristo. O que a gente quer dizer com isso? Para você que está decepcionado, que foi para uma igreja e não te deram a oportunidade, não se preocupe não. A oportunidade tem muitas. Quantas pessoas estão aí querendo ouvir uma palavra de Deus? Verdade. Não, mas a gente só quer ir nas quatro paredes, não, eu quero pregar no púlpito. Oportunidade tem demais aí. Nós estamos aqui nas redes sociais. Tá aqui. Você tá olhando pra gente aí. Isso. Ouvindo em relação à palavra de Deus. Então não deixe essa chama se apagar no teu coração. Continua. Eu vendo, a gente estava assistindo um vídeo da missionária Ruth, uma missionária que ela surgiu agora nas redes sociais no debate no pastor César Cavalcante, que eu gosto muito de acompanhar também esse debate. E teve um grande evento nos Gideões Missionários, né, no Camboriú, e ela faz um vídeo no Instagram, o nome dela é Ruth Pegrino, ela até pediu pra gente compartilhar o vídeo dela. E eu achei interessante as colocações dela, que ela é uma mulher muito sábia, muito inteligente, muito estudiosa, uma mulher mesmo que tem conhecimento da palavra de Deus. Ela maneja a palavra de Deus com excelência, gente. Com maestria. Né? E com maestria. E ela fala até dos pregadores que estavam nos Gideões agora, esse ano de 2024, que ela disse que mais gostou, o pastor Osiel Gomes, que é do Maranhão, e outro pastor, o pastor Gesiel também Gomes, que é aquele já bem de idade, e o outro que eu não lembro, e a pastora Raquel, esqueci o nome dela, Raquel não sei o que, mas assim, muito, muito, muito surreal o que ela contou do que acontece nos bastidores dessas festas, né? Só que a questão que a gente observa, olhando para esses pontos, a gente olha e vê assim, aonde tem ser humano tem problema. Onde tem ser humano tem problema. Só que tem problema é para nós nos conformar com isso? Não. Não se conforme com isso. Como é que nós fomos chamados para fazer a obra de Deus? E vamos organizar uma grande festa. E como é que nós vamos estar nos bastidores detonando os irmãos? Na frente do irmão, nós somos uma pessoa, pode estar, nós vamos detonar ele. Que Deus é esse que nós estamos servindo? É complicado. É muito complicada a situação. Vamos analisar quem é Deus em nós. Quem é Deus em nós? O que nós estamos fazendo? E ali ela questiona que foi tanta gente já puxar o tapete dela para o pastor dela. Ela não teve oportunidade no Gideon exatamente por causa de... conversas, né? Que vão até o pastor, denegrindo ela e aquela coisa toda. Aí o que acontece? E esse povo está nos púlpitos das igrejas.
Isso é um perigo. Isso é um perigo. Quando eu aceitei a Jesus verdadeiramente, foi para mim morar no céu. Não é para mim ficar puxando tapete de ninguém, não. Teve um dia desse, uma irmã, ela chegou para mim, ela inconformada, eu cheguei na igreja e ela estava na frente da igreja lá fazendo uns comentários, muito assim... Desagradável. Né? E aí, quando eu ia chegando na igreja, ela conversando com duas pessoas. E quando eu ia passando, ela disse, embora eu quero que você escute o que eu tenho ali dizer. Aí eu só disse, a paz do Senhor, meu amado, eu sempre que esse jeito que eu tenho, sabe? E aí, gente, o que acontece? Ela disse, eu quero que você escute, que você pode até contar para o pastor presidente. Se você quiser contar para o pastor presidente, você pode contar. Aí eu olhei e digo, irmão, pelo amor de Deus, misericórdia. Eu não tenho necessidade de eu ficar falando nada com o meu pastor, não. Se você quiser falar para o pastor presidente, pode falar. Porque a gente congrega na sede, né, do campo. E aí, eu fiquei pensando, o que as pessoas pensam a nosso respeito? Ou o pensar das pessoas ao respeito da gente. Porém, isso não vai me impedir de eu adorar o Jesus. Isso não vai me impedir de eu fazer o id do meu mestre. Isso não vai impedir de eu, quando Jesus disser, filha, vem aqui, vamos ali, e eu dizer, eis-me aqui, Jesus. Isso não vai me impedir. É isso que nós precisamos ser. E que as pessoas precisam também saber é vigiar. Ou seja, por falta de vigilância, alguém faz isso que essa irmã fez. Por falta de vigilância, a pessoa pega um assunto mentiroso e leva para o pastor, detonando os outros. Isso é falta de vigilância. E o pastor, se ele não tiver o discernimento, ele acredita, já vai achar que aquela pessoa está e ele pode errar muito, né? E por causa disso tem muita gente desanimado, desmotivado e nem congregam mais. E aí eles estão usando essas desculpas para não congregar. Só que nós não podemos também usar desculpa para não congregar, não. Porque se a gente for observar de Gênesis Apocalipse, tem todo o tempo lá dizendo que precisamos nos reunir. Nos reunir. Só uma pessoa só não é crente, não. A Bíblia diz que nós somos membros do corpo de Cristo. E aí eu estava vendo a ministração que o pastor falando, acho que foi até agora nos Gideões mesmo, o pastor falando que você já viu uma perna andar sozinha? Você já viu uma orelha sair andando sozinha? Faz parte do corpo. Então, o corpo completa que forma a igreja. Forma a igreja. Que é exatamente isso. Mas só um membro não pode andar, não pode fazer nada. Então, dessa forma, somos nós, igreja do Senhor. E você que não congrega mais, que desmotivou, está desmotivado, não tem desejo mais de congregar. Está decepcionado. Está decepcionado com a sua liderança. Bote essa decepção de lado e diga, a minha decepção é com a liderança, não é com o meu Jesus, por isso eu vou adorar, eu vou para a igreja, lá no meio tem os espinhos, tem os ímpios, como diz o pastor Eliseu, tem os ímpios no meio, crente, os ímpios cantando, né? O Eliseu falou agora, o Eliseu Rodrigues. Os ímpios cantando tem, os ímpios pregando tem, mas tem também os adoradores que adoram a Deus em espírito e em verdade. Deixa essa decepção de lado e vista a couraça da humildade. E o alvo é Cristo. O alvo é Cristo. Nós, na nossa caminhada, gente, se for olhar as pedras de tropeço que já vieram para nós. Que já veio. E as coisas que já aconteceu, se for olhar por a área humana, o lado humano, nós já tivemos todos os motivos humanos para nós não congregarmos mais. Porém, a nossa decisão é Cristo. Nós nos decidimos, foi por Cristo, de dizer, Senhor, eis-me aqui. Vai surgir muita coisa para nos paralisar? Vai. Tá surgindo? Tá. Ainda vai surgir? Vai. Se você acha que a situação tá difícil, vai ficar mais ainda. Por isso, o importante é a palavra. E o próprio Jesus, ele falou, ele diz, olha, no mundo vocês tereis aflição, mas tenha bom ânimo. Isso. Né? E ele diz, vinde a mim. Os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Pois é. Então é em Jesus que a gente Ele está dizendo, é para mim e para você. Ele está dizendo para nós, vinde a mim, vamos a Jesus. Vamos até Ele. Vamos aprender com Ele.
Quando nós aprendemos com Ele, nós nos tornamos pessoa humilde. Nós amamos mais, nós perdoamos mais. Não é? Nós abençoamos mais quando nós estamos em Cristo. Agora, se não tiver em Cristo, nós encontramos dificuldade de abençoar, nós encontramos dificuldade de perdoar, nós encontramos dificuldade. Só que precisamos também ter cuidado com certo tipo de pessoa, porque tem pessoas que Deus permite estar próximo de nós para nos prejudicar, e aí a gente tem que ter firmeza no que a gente é em Cristo, para não deixar aquilo nos afetar. E muitas vezes pessoas que vêm assim, tá perto de nós para nos afetar, exatamente é uma forma de nos moldarmos, né? Exatamente. De moldar a gente. O prumo de Jesus, ele vem de todo. Eu sempre digo, eu sou um eterno aprendiz. E quando vem alguns levantes, algumas coisas, eu, graças a Deus, que hoje não vejo tudo, mas antigamente, quando eu tinha até meus 10 anos de crente, misericórdia. Com a idade vem a maturidade. Não, quando assim, eu tinha 10 anos de crente, gente, eu era tão perseguido, o pessoal inventava cada mentira de mim, eu ia largar os pais chorar, sabe? Gente, mas eu chorava. Hoje, eu não choro mais, não. Amadureceu. Isso, a gente amadurece. Eu tô nem aí, tô falando não. Eu peguei uma palavra do meu pastor, que ele disse assim, irmã Zilda, quando vem essas coisas contra a gente, tem que lembrar os Tobias e os Sanbalate sempre se levantam contra aqueles que estão fazendo a obra do Senhor. Eu peguei essa palavra do meu pastor e pronto. Então se levantando, tô olhando para mim com o olho atravessado, eu olho para mim e eu digo, eu sou luz, eu sou sal. Eu não posso me deixar levar por esse tipo de coisa. Aqui tem que estar limpo, aqui tem que estar purificado, para naquele grande dia que Jesus nos chamar, nós estamos aqui, isso é aqui, Jesus. O sal não pode perder o sabor e nem a luz a sua claridade, né? Pois é. E eu sempre procuro isso na minha vida. Por isso, gente, experiências ministeriais, isso é bem complicado. Mas o importante é não deixar de servir o Senhor. O apóstolo Paulo também, se ele for olhar para os problemas, ele tinha todo motivo para ele não pregar mais. E olha que ele morreu decapitado. Porque o alvo dele era Cristo. Era Cristo e ele levou muitas vidas ao reino de Deus. E é o que nós temos que fazer, levar vidas ao reino de Deus. Amém, gente? Meu marido falou pouco, mas o próximo vídeo que nós vamos falar com ele, fazer com ele. Eu falei muito ainda. Aí ele vai falar, eu vou deixar ele falar. Olha, gente, eu não vou poder falar do tanto dela. Não posso. Mas eu prometo que vou falar um pouquinho mais do seu tanto, não. Porque agora que ele está assim, se familiarizando, e vai dar certo, a paz do Senhor, povo santo de Deus. E obrigado por ficar até o final, gente.